crer e for batizado será salvo. Veja, crer e ser batizado, portanto são duas coisas, crer e a segunda, ser batizado. Alguém pode dizer assim: pastor, eu creio, mas eu não estou pronto para ser batizado. Não, você não creu, meu amigo, porque se você crer, consequentemente você vai descer as águas, você vai ser batizado, porque o crer te faz nascer de novo. Se você crer, você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você não tem outra opção a não ser descer as águas. Teu coração, teu espírito, ele pede para você, se você creu. Se você creu, o próximo passo é ser batizado, é descer as águas. Bom, se você disser: eu não estou pronto para o batismo, você está dizendo: eu não estou pronto para o céu, eu não estou pronto para adorar a Deus, eu não estou pronto para ter contato com Deus novamente, eu não estou pronto para deixar de ser um caído e me tornar um remido, eu não estou pronto para sair do mundo e ir para Cristo, eu não estou pronto para trocar de cabeça, eu prefiro ainda que o meu cabeça seja Adão, eu não estou pronto para Cristo. É isso que você diz quando você proclama: eu não estou preparado. Eu não estou preparado eu não criei. É isso que quer dizer eu não estou preparado. Quer dizer, eu não acredito que Jesus Cristo é o meu Salvador, eu não acredito que eu estava caído, eu não acredito que eu por mim mesmo possa prover salvação. Você não consegue crer. Agora, se você crê, você nasce de novo. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos era um homem velho, um homem religioso, um homem que servia a maior das seitas daquele tempo e a mais rigorosa, o farisaísmo, e ele não tinha certeza se ele era salvo ou não, e ele tinha vergonha pelo seu status, pela sua posição, de falar com Cristo durante o dia e as pessoas pudessem ver ele falando com Jesus. Então ele vai ter de noite com Cristo e ele indaga a respeito de muitos assuntos, e Jesus fala ali para Nicodemos a respeito do novo nascimento. E Jesus disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode herdar o reino dos céus. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Então, quando eu creio, eu estou nascendo de novo. Nascer de novo é um milagre. Nascer de novo é a mudança de natureza. Eu deixo de ter a natureza do pecado e passo a ter a natureza de Cristo. Isso é um novo nascimento. Eu deixo de estar enxertado em Adão para estar enxertado em Cristo. Ora, se isso aconteceu comigo, quando eu criei, quando eu olhei para a cruz e eu vi que Ele é o meu Salvador, quando eu olhei para mim e eu vi que eu estava caído, quando eu olhei de novo para mim e eu vi que eu não podia me salvar por mim mesmo, e eu olho para Jesus, eu olho para a obra da cruz, eu olho para a morte de Cristo e eu vejo em Jesus o Salvador, acontece um milagre. Não são apenas palavras e uma crença que não vai acontecer nada. Não, o maior dos milagres não é um morto ressuscitar, o maior dos milagres não é um cego ver, mas o maior dos milagres que existe é uma pessoa nascer de novo, porque ela estava vivendo em Adão, mas agora ela vai viver em Cristo, agora ela está em Cristo. É um milagre. Ela era uma criatura de Deus e agora ela se tornou um filho de Deus. Ela era uma criatura como Adão, mas agora ela é uma filha por adoção em Cristo Jesus. Portanto, isso vai levar ela a descer as águas e falar que não está preparado. Você está dizendo: se Jesus voltar, eu não vou subir. Alguém pode dizer: mas pastor, eu estou na igreja há muito tempo, mas eu ainda não batizei. Ora, se você ainda não batizou, você não é salvo. Mas pastor, eu sinto a presença de Deus no louvor, eu ouço a palavra, mas se você não desceu as águas, você não creu corretamente. Porque se você crê, consequentemente você vai descer as águas, você vai ser batizado. Alguém pode dizer então: pastor, eu não senti de ser batizado. Ora, mas o batismo não é por sentimento, o batismo é por convicção, o batismo é por entendimento, o batismo é por você saber o que você é, por você saber o que você não tem, e você saber o que Cristo é e o que Ele tem. Você sabe que você é um caído, que você não tem condições de salvar,
e ao mesmo tempo você sabe que Cristo vai te tirar dessa condição, Ele é o teu Salvador. Portanto, quando você tem esse entendimento, você nasce de novo e você vai descer as águas. Você não precisa sentir um arrepio, você não precisa sentir um toque, você não precisa ver um anjo. É o Evangelho, é as boas novas. Alguém pode me dizer: pastor, eu estou esperando um sinal para batizar. Não tem sinal para batizar, não existe sinais para batizar. É pregar o Evangelho. Quem crer, se você crer e for batizado, você vai ser salvo. É por você ouvir com a sua cabeça e crer com o seu coração, então você é salvo. Então muitas pessoas estão esperando um toque, estão esperando um anjo, estão esperando algum ser celestial falar com elas, como se um ser celestial fosse maior do que o Evangelho, maior do que a pregação. Não há nada maior do que a pregação, não há nada maior do que o anunciar as boas novas de Jesus Cristo, o que Ele fez. Se eu não consigo crer por esse meio, então se eu crer por outro meio, eu não estou crendo certo. Eu tenho que crer pelo meio certo, pelo que Ele fez e por aquilo que eu sou. Portanto, se você não desce as águas, você não tem salvação. Você pode ser uma boa pessoa, você pode ser uma pessoa excelente, você pode conhecer alguns versículos e histórias da Bíblia, você pode participar de alguma atividade dentro da igreja. Isso não vai te impedir você participar de alguma coisa aqui dentro do reino de Deus. Porém, você não tem a salvação, você não nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, você não é salvo. Agora alguém pode me perguntar também: pastor, é possível alguém ser batizado nas águas e não ter nascido de novo? Sim, é possível alguma pessoa querer descer as águas e ela não nasceu de novo, ela não creu, ela não entendeu o Evangelho, ela não entendeu a mensagem, ela não entendeu as boas novas, então ela não consegue crer. Então ela desceu as águas e ela desceu um pecador seco, e quando ela volta um pecador molhado. Ela não teve um novo nascimento. Então isso quer dizer que muitas pessoas podem até batizar, porém, se elas não nascerem de novo, não vai servir para nada. Se elas não crerem, não serve para nada. Não adianta você batizar sem crer, você precisa primeiro crer, porque aí você entra no corpo de Cristo. Você é salvo quando você crê, e aí depois você desce as águas. Você desce as águas como alguém que nasceu de novo, da água e do Espírito, e então você recebe a salvação. Logo, o batismo nas águas é uma doutrina de Jesus. Há poucas coisas que nós devemos fazer fisicamente nessa fé. Uma dessas poucas coisas é o batismo, uma outra coisa é a ceia, outra coisa é o culto, outra coisa é dizimar e ofertar. Mas o batismo é a porta de entrada para o reino de Deus. Se você creu, você vai querer ser batizado, não há como você não querer. Sendo uma doutrina, nós temos que entender que foi João que começou a batizar no Rio Jordão. Depois logo foi chamado de João Batista, o primo de Jesus, 6 meses mais velho do que Cristo. Ele recebeu a revelação do batismo e ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele pregava com muita dureza para o arrependimento. A Bíblia diz que ele preparava o caminho para o Senhor Jesus. Aquele batismo de João era uma preparação para o que Cristo ia fazer, para o ministério de Cristo. Logo, quando Jesus apareceu, João disse que ele cresça e eu diminua, porque João veio até Cristo. Quando Cristo apareceu, João foi diminuindo, mas foi logo João que começou a pregar o arrependimento e a batizar as pessoas no Rio Jordão. Ele batizava para que as pessoas pudessem ver o reino de Deus, para que elas pudessem ter o coração quebrantado quando Cristo aparecesse. Então João começou ao batismo, porém não é o batismo de João que nós fazemos, porque João, o profeta João, ele não tinha o entendimento da Trindade. O Velho Testamento não tinha o entendimento da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, João batizava em nome do Senhor. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi instituído por Cristo depois de João, mas o próprio Cristo foi batizado por João com 30 anos. Com
Com 30 anos, Jesus vai até João e há uma briga entre eles, porque João não se sente digno de batizar Jesus, porque o próprio João havia dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João teve a revelação muito cedo de quem era Jesus. Já no ventre de sua mãe Isabel, quando Maria chegou com Cristo no seu ventre, João deu um salto de alegria. Isabel profetizou, já sabia que era o Messias, que era o Cristo, que era o Salvador. Mas agora, depois de velhos, João está também com 30 anos, 6 meses de diferença. Jesus vem para ser batizado e João não quer batizar. João diz: eu não posso te batizar porque eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Você é o Filho de Deus, você é santo. Eu não, eu sou pecador, eu nasci de uma relação sexual. Eu herdo o pecado de Adão como todos os homens. Mas você não veio de relação sexual, você é santo, você é o Filho de Deus. Eu não posso nem desamarrar a sandália dos seus pés. Mas Cristo ali disse: me batize para que se cumpra a justiça dos homens. Logo todos estavam sendo batizados. Então Jesus vai e desce as águas também, não porque ele tinha pecado, não porque tinha que se arrepender, mas para cumprir a justiça dos homens, para cumprir a justiça daquele tempo. Veja que quando Cristo batiza, o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba. O céu se abre e ouve a voz de Deus: este é meu Filho amado, a quem eu me alegro. Ora, ele desceu as águas ali. Então esse batismo foi começado por João o Batista. Mas agora, quando Cristo ressuscita e fica 40 dias aqui pregando e ensinando o Evangelho ainda, dando as últimas ordens aos seus discípulos, uma das ordens é: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Em outro texto de Mateus ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja, ele deixou muito claro que era para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Mateus diz: ir às nações e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que é um braço do batismo de João, mas é diferente do batismo de João, porque agora é a confirmação da salvação. O de João era para haver um arrependimento, porque o reino de Deus estava chegando no Filho de Deus, em Jesus. Mas agora o batismo é para aqueles que nasceram de novo, aqueles que creram. Você crê e você é batizado. Muitas pessoas, elas dizem que creem, mas elas não creem com o coração. Veja que há um assentimento mental, uma concordância mental. As pessoas concordam com a cabeça, mas não conseguem concordar com o coração. E quando elas não concordam com o coração, elas não são salvas. Não deve haver apenas informações na nossa cabeça e o nosso coração vazio. Não é a nossa cabeça que tem que crer apenas, o nosso coração tem que crer. Jesus falou: crer com o coração. Quando Jesus foi ensinar a respeito dos passos da fé, ele disse assim: não duvidar no coração. O coração é muito importante. O coração é o espírito. O espírito é o verdadeiro eu, e é com o nosso verdadeiro eu que nós temos que crer. Muitas pessoas estão enganadas achando que creram, mas creram apenas com a cabeça. Isso acontece muitas vezes conosco, em algum assunto que acontece, em alguma coisa, nós ouvimos uma palavra e nós falamos: é isso aí, mas na hora de viver ela, a gente não tem ela mais, ela acabou em nós. Isso acontece muito com a cura, que as pessoas pensam assim: eu conheço todos os textos que falam a respeito de cura, mas quando elas ficam doentes, elas não conseguem ter fé para serem curadas pela palavra. Então elas se desesperam, elas procuram os médicos e só os médicos, e elas fazem orações, mas elas mesmas sabem que não são orações de fé, porque não tem a palavra ali, está na cabeça, mas não está no coração. Nós precisamos fazer com que a palavra gere no nosso coração, porque é crer com o coração para a justiça, não crer com a cabeça. Nós precisamos entender que não é com a cabeça que nós temos que crer, é com o coração, é com o verdadeiro eu, é com o nosso espírito. A Bíblia diz que buscar o Senhor de todo o coração. Veja, buscar o Senhor de todo espírito, buscar o Senhor com todo o nosso espírito, não apenas com a nossa cabeça.
Nossa cabeça precisa ser transformada, renovada com entendimento, mas é o nosso coração que é o nosso verdadeiro eu, espírito, que tem que crer, não como um assentimento mental. Nós não temos que concordar, sim, é verdade, Jesus cura, sim, é verdade, mas o nosso coração não está falando isso. A nossa boca está falando uma coisa que a mente falou, porque nós ouvimos e aprendemos, ou lemos e aprendemos, mas não está falando, o nosso coração não está falando. É o nosso coração que deve falar. Nosso coração só fala quando ele crê. Então você creia com o coração. Agora você tem que ler, ou você tem que ouvir, e talvez você tenha que ouvir esse estudo mais de uma vez, ou ouvir outras coisas, até que você deixe de ter uma crença mental para ter uma crença espiritual, para ter uma crença com o coração.